Seja bem-vindo à série Provérbios e Trabalho. No mês de maio, nós começamos o mês celebrando o Dia do Trabalho. E por esse motivo, nesse mês, nós estamos focando a leitura de Provérbios nas questões do trabalho, nos negócios, na carreira, na vida profissional, nas relações do dia a dia do trabalho. E hoje nós chegamos ao dia 30 e vamos fazer a leitura de Provérbios, capítulo 30. O livro de Provérbios tem 31 capítulos, então amanhã vamos ler o último capítulo e encerrar as reflexões com base no livro de Provérbios, observando a questão do foco do trabalho. Então aqui, Provérbios 30, nós vamos fazer uma análise executiva de versículo a versículo sobre o equilíbrio financeiro, a integridade corporativa, a dinâmica das equipes e as leis da prudência estratégica no mercado atual. Começando a nossa leitura, o primeiro ponto de Provérbios capítulo 30 é sobre humildade intelectual. Vamos ler os versículos 1 ao 4 e depois retornaremos aqui na tela desse estudo. Provérbios capítulo 30, estamos lendo na versão da Almeida, revista e corrigida. O verso 1 nos diz: Palavras de Agur, filho de Jaque, o oráculo. Disse este varão a Itiel e a Ucal. Uma primeira anotação é que o livro de Provérbios, no capítulo 30, ele tem um autor diferente, que é Agur. Agur era filho de Jaque. A Bíblia não traz mais informações sobre quem era Jaque, mas esclarece que o Agur era um oráculo. Oráculo era uma pessoa sábia, que era procurada para responder questões difíceis. Então o Agur, que era filho de Jaque, ele era um oráculo, um sábio, e ele disse para Itiel e para Ucal. Esse capítulo ele escreveu para esses dois amigos dele, essas duas pessoas. A Bíblia também não traz informações mais detalhadas sobre quem seriam o Itiel e o Ucal. Agora o verso 2. Na verdade que eu sou mais bruto do que ninguém, não tenho o entendimento do homem. 3. Nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. O verso 4. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Nós vemos que esse homem, que era um oráculo, um homem muito sábio, ele fala sobre si mesmo, nos versos 2 e 3, que na verdade eu sou mais bruto do que ninguém. Ele se considera alguém que sabe pouco, que ainda precisa ser muito lapidado. Ele diz: eu não tenho o entendimento do homem. Ele quer dizer: eu não cheguei à plenitude do conhecimento. O verso 3: eu nem aprendi a sabedoria e eu nem tenho o conhecimento do santo. O santo aqui, ele está se referindo a Deus. Então ele está dizendo: diante de Deus, nós ainda precisamos aprender muito. E no verso 2, diante dos homens, ele se considera o mais bruto de todos. Então no 2, ele é o mais bruto dentre os homens. No 3, ele não aprendeu a sabedoria porque tem muito para se aprender quando olhamos para Deus. E no verso 4, ele faz várias perguntas. Ele assume uma postura, uma posição de quem tem dúvidas, de quem está investigando, querendo saber a respeito das coisas. Aqui no caso, no verso 4, ele está falando a respeito das coisas de Deus.
Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Imagine que ele pergunta quem pode segurar o vento. Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra, o norte, o sul, o leste e o oeste? Qual é o seu nome? Qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Vemos que Agur era tão sábio que antes da revelação de Jesus, que é o Filho de Deus, ele teve a capacidade de perguntar: quem será que é o Filho de Deus? Ele conseguiu, antes da manifestação de Jesus, ter essa pergunta: quem é Deus? Quem é o Filho dele, se é que você sabe? Hoje, nós sabemos que Jesus tem todos esses poderes que ele questiona no verso 4. Quem subiu ao céu e desceu? Jesus, ele veio do céu e ele subiu novamente para o céu. Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Em Mateus, no capítulo 8, a Bíblia diz que houve uma grande tempestade em uma das noites em que Jesus estava no barco com seus discípulos. E a tempestade se abateu e o Senhor disse para o vento: aquieta-te, vento, e acalma-te, mar. Então ele dominou sobre os ventos. Quem amarrou as águas na sua roupa? Sabemos que, em certa ocasião, Jesus andou, caminhou sobre as águas e até deu ordem para que Pedro viesse. Pedro conseguiu caminhar até Jesus até certo ponto do caminho. Quando Pedro olhou para baixo e sentiu o vento sobre o seu corpo e ficou com medo, começou a afundar. Mas é fato que ele caminhou sobre as águas e enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava caminhando sobre as águas. Então Jesus, ele domina sobre as águas. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? O norte, o sul, o leste e o oeste. O Senhor Jesus, ele é a palavra. Quando Deus criou todas as coisas, era Jesus que estava com Deus que criava todas as coisas. E qual é o seu nome? O nome dele é Deus, que é o nome do Pai Criador. E qual é o nome de seu filho? O nome do filho é Jesus. Hoje nós sabemos porque a Bíblia nos traz essa revelação. Então a Bíblia explica a Bíblia. Mas no tempo de Agur, ele trouxe esses questionamentos e no campo dos negócios, para a série de provérbios e trabalho, isso revela uma postura de quem sempre está investigando, de quem sempre está procurando saber a respeito. Aqui, ele está buscando a sabedoria, Agur. Ele quer conhecer Deus. No verso 3 ele diz: eu não aprendi a sabedoria e eu não tenho o conhecimento do santo. Então, sobre as questões do alto, sobre as questões do santo, que são as questões que ele está falando aqui, ele faz muitas perguntas. Fazer perguntas a respeito de quanto de faturamento eu quero ter, qual a equipe que eu quero melhorar, em quais ramos eu quero expandir o negócio, são questões importantes. É necessário se fazer perguntas para se saber para onde se quer levar o negócio. Aquele que está trabalhando ainda como um registro numa carteira, como trainee no início da carreira, está pensando: qual o próximo passo? Qual treinamento eu preciso fazer para conseguir avançar dentro da empresa? Como obter o crescimento, as promoções dentro dessa carreira? Então, fazer perguntas nos traz caminhos, nos faz pensar: qual treinamento eu vou fazer? Onde eu vou investir o meu tempo? Que idioma eu preciso aprender? Aqueles que estão pensando em ingressar em empresas de outros países. Qual intercâmbio eu preciso fazer para poder avançar na minha carreira profissional?
Agora, na tela do nosso estudo, nós vimos esse primeiro ponto, humildade intelectual, os versículos 1 ao 4. Um primeiro ponto é cuidar da armadilha do auto-engano. Nós lemos no verso 2 que Agur fala que eu sou o mais tolo dos homens. No verso 3, ele fala, eu não aprendi a sabedoria. Então, no mercado, líderes que acreditam saber tudo tornam-se obsoletos. A humildade intelectual abre espaço para o aprendizado contínuo, que é lifelong learning. Lifelong learning significa estar sempre aprendendo, uma vida inteira aprendendo. Traz também inovação, que é descobrir coisas novas, criar coisas novas, pensar em coisas novas, inovação, e escuta ativa de conselheiros especializados, que é não só ouvir conselheiros, mas prestar atenção nos conselhos e melhorar aquilo que se aprende com os conselheiros que têm mais experiência. Um segundo ponto, complexidade e grandiosidade. Ele faz perguntas no verso 4. Quem subiu ao céu e desceu? E ele vai fazendo as perguntas. O mercado é um sistema complexo e imprevisível. Reconhecer a nossa falta de controle absoluto nos força a criar planos de contingência robustos, aceitando que a inteligência de mercado tem limites diante das variáveis globais. Então, fazer perguntas sobre para onde eu vou expandir o negócio, como eu posso melhorar o produto, o que eu posso fazer para melhorar o serviço, o que mais eu posso fazer para melhorar os processos, as equipes que eu tenho dentro da empresa. Estamos vivendo num tempo de desenvolvimento das inteligências artificiais. As inteligências artificiais conseguem criar agentes que atendem ligações telefônicas, respondem com muita precisão os e-mails, as mensagens de WhatsApp. Então, tanto para aquele que gerencia um negócio como para aquele que trabalha com registro na carteira, é necessário se atualizar. O dono do negócio vai buscar profissionais que manejam bem a inteligência artificial para que possam trazer maior produtividade. Aquele que não se atualiza, não busca conhecer o funcionamento das inteligências artificiais, corre sério risco de perder o seu posto. Tudo que nós estudamos em Provérbios ao longo desse mês fala sobre a importância de buscar o autodesenvolvimento. Muitas pessoas reclamam que Deus não as apoia, que Deus não as ajuda. Mas lendo Provérbios, nós vimos ao longo do mês a importância de se buscar o conhecimento, o treinamento, a importância da disciplina, de ouvir os conselhos daqueles que estão mais à frente, orientando e dizendo: busquem saber uma nova língua, busquem conhecer sobre educação financeira, busquem crescer e criar planos. Como eu poderia ter o meu próprio negócio? Busque crescer, porque crescer vai permitir que você atenda mais pessoas e o seu negócio pode colaborar com a responsabilidade social, a responsabilidade de educar pessoas e até criar uma linha de financiamento em educação e investimento em saúde para apoiar e ajudar em causas sociais. Se você tem uma empresa que tem um grande desenvolvimento econômico, um grande crescimento financeiro, que traz recursos para sua casa, sua família,
a sua equipe de colaboradores. Você pode expandir o negócio e assumir responsabilidade social, agindo em projetos, ajudando pessoas que são órfãos, idosos, vítimas de abuso e tantas outras causas sociais que dependem do apoio e da ajuda social. Então aqui, quem subiu ao céu e desceu? A aplicação prática aqui, terminando essa primeira parte. Reconheça limites e faça perguntas. Agora vamos para a parte 2 do nosso estudo, que nos fala sobre o temor ao Senhor. Nós vamos ler os versículos 5 e o versículo 6. Verso 5. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. 6. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Aqui no nosso estudo sobre esse segundo ponto, o temor ao Senhor, vamos destacar a integridade. Deus é a nossa autoridade máxima e o auditor de nossa conduta. No ambiente corporativo, a transparência radical e a entrega fiel dos contratos constroem reputações indestrutíveis. A mentira gera retrabalho e perda de valuation. Aplicação: não corte caminhos, não mascare resultados, siga com honestidade. Trabalho bem feito e íntegro honra a Deus e protege o negócio. Então, quando nós lemos o verso 5, que diz que toda a palavra de Deus é pura e que é escudo para os que nele confiam, o versículo 5 está dizendo que devemos honrar a Deus. Toda a palavra de Deus é pura. Então, Deus, quando fala que devemos ser diligentes, deixar a preguiça de lado, que devemos ser honestos, que devemos ser íntegros, que devemos ser justos, porque Deus abomina a balança enganosa. Em Provérbios 11 está escrito sobre isso. Aquele que teme ao Senhor, ele vai se pautar por toda a palavra. Agora, o segundo ponto aqui, a excelência e o rigor. O temor a Deus, vamos lembrar que temor a Deus significa ter absoluto respeito pelo Senhor. O temor a Deus não é ter medo de Deus. O temor a Deus é ter absoluto respeito por Deus. Então, o temor a Deus afasta a negligência. A pessoa que teme a Deus, ela não aceita a negligência. Ela sabe que a palavra de Deus ensina: seja diligente, seja dedicado, faça o que tem que ser feito, estude, acorde cedo, cuide da sua saúde, alimente-se de forma saudável, cuide do seu sono, evite todo tipo de vício, cuide bem da sua família, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, eduque os seus filhos. Nós fomos acompanhando a leitura de Provérbios, e a leitura de Provérbios fala: respeite no âmbito corporativo os seus superiores, honre os seus mentores, os seus líderes, aprenda o máximo que puder e execute com precisão e como que fazendo ao Senhor. Então, o temor a Deus, lendo aqui essa segunda parte da excelência e do rigor, o temor a Deus afasta a negligência, a preguiça, a procrastinação, conduzindo a padrões mais altos de qualidade na prestação dos serviços e na venda de seus produtos. Aplicação: execute cada tarefa como se estivesse sendo feita diretamente para o Senhor. Isso vai garantir o funcionamento e a sustentabilidade da empresa. Agora vamos para o ponto 3, equilíbrio financeiro.
Vamos ler os versículos 7 ao 9. Verso 7. Duas coisas te pedi, não mas negues antes que morra. 8. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. 9. Para que porventura de farto te não negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Então a primeira coisa, ele pede duas coisas. Primeiro, que Deus afaste dele a vaidade. Existe, e a palavra mentirosa. Muitas pessoas, quando crescem, ficam arrogantes, ficam vaidosas. E muitas pessoas crescem usando a mentira no seu negócio. Ele pede a Deus, não permita que isso aconteça comigo. E a segunda coisa que ele pede é que ele tenha todos os dias a porção necessária, a porção que ele está acostumado. Que ele não fique tão rico a ponto de se tornar arrogante e dizer quem é Deus. Ou que ele fique tão miserável e venha furtar e envergonhar o nome de Deus. Então, aqui na nossa tela de estudo, esse ponto fala sobre o equilíbrio financeiro. Existem dois perigos. O perigo da escassez extrema, que causa um desespero financeiro, e o desespero financeiro que corrompe a integridade, gera fraudes ou roubos para a sobrevivência. Do outro lado, existe o perigo da riqueza cega, a autossuficiência que leva a ignorar princípios éticos e a soberba corporativa. Quem é o Senhor? Então a pessoa pode chegar a pensar assim: eu faço o que eu quero. A pessoa pode passar por cima dos colaboradores, desonrar os gerentes, os líderes, desrespeitar as pessoas, tornar-se uma pessoa que acha que pode tudo contra todos, desonrando as pessoas, usando as pessoas, tratando as pessoas como se fossem escravos, coisas, objetos, pessoas que sem respeitar os sentimentos das pessoas. Esse é um perigo da riqueza extrema. E também existe o perigo da escassez extrema, da pessoa ficar tão miserável a ponto de, não sabendo o que fazer, se envolver no crime, nas coisas erradas. Então ele pede o equilíbrio financeiro a Deus. Esse ponto 3 nos faz pensar. Precisamos pedir a Deus. Precisamos fazer esse pedido a Deus. Que Ele cuide de nós e não permita que venhamos a cair em miséria, para que não sejamos tentados a nos envolver com coisas ilícitas. E também precisamos pedir a Deus que Ele cuide de nós para que não sejamos soberbos nos momentos de abundância, de multiplicação, de prosperidade. Que venhamos reconhecer nos nossos negócios que é o Senhor que nos dá força. Nós fazemos a nossa parte, despertamos cedo e investimos em treinamento, buscamos ser dedicados e diligentes, buscando atender os clientes da melhor forma possível na prestação dos nossos serviços, no cuidado com os produtos, mas precisamos saber que é Deus que nos dá o fôlego de vida. É Ele que nos dá condição de entender as coisas. Quantas pessoas que viveram uma vida inteira com muita produtividade e de repente na velhice acabam tendo um Alzheimer,
acabam tendo um esquecimento. Então é Deus que todos os dias nos dá saúde para que possamos fazer tudo o que fazemos. É dele que vem a força para realizar o que fazemos. Então, devemos buscar equilíbrio financeiro. E se alguém não tem prosperado tão rapidamente quanto esperava, mesmo se dedicando tanto, entenda que Deus pode colocar o dedo dele e segurar um pouco o nosso crescimento, justamente para nos guardar de nós mesmos. Nós podemos sofrer sérios prejuízos e até a morte se avançamos cedo e rápido demais. Deus é aquele que dá a nós, quando colocamos a nossa vida na mão dele, o passo a passo. Ele nos dá o crescimento de medida em medida, conforme o nosso crescimento, o nosso amadurecimento. Só uma palavra, não vamos ler essa palavra, mas eu vou deixar a palavra destacada aqui. Ezequiel, no capítulo 47, a Bíblia conta que Deus levou o profeta Ezequiel até a porta do templo e colocou ele em um lugar em que as águas batiam no seu tornozelo. E Deus disse para Ezequiel: caminhe. A Bíblia fala que ele caminhou 1000 côvados. E depois que ele caminhou 1000 côvados, as águas batiam na altura dos seus joelhos. Depois, o Senhor mediu mais 1000 côvados e disse para ele: caminhe. Quer dizer, não é caminhe, ele estava nas águas, mas ele disse: prossiga. Então ele prosseguiu e as águas batiam na altura da sua cintura. Depois, mais 1000 côvados e as águas batiam no seu peito e ele precisou atravessar a nado. Deus trouxe crescimento, aquelas águas de Ezequiel capítulo 47 simbolizam a presença de Deus, simbolizam a presença do Espírito de Deus. Mas aplicando aqui para o campo dos negócios, Deus, ele vai medindo os nossos passos para que nós possamos crescer segundo o nosso amadurecimento. Agora vamos para o próximo ponto, ponto 4, proteção dos relacionamentos. Vamos ler o versículo 10. O versículo 10 diz: não calunies o servo diante de seu senhor, para que te não amaldiçoe e fiques culpado. Esse versículo que nós acabamos de ler tem relação com a proteção dos relacionamentos. Um primeiro ponto desse tema de relacionamentos é a fofoca corporativa. Nós lemos na primeira parte do versículo 10, não fale mal do servo ao seu senhor. Então, caluniar colaboradores ou terceirizados cria um ecossistema hostil e tóxico. A justiça interna exige canais de feedback formais, não intrigas de corredor. Então, se tem que falar alguma coisa de algum colega, antes de falar isso diretamente para o superior, para o chefe, pelas costas do colega, você deve chamar aquele colega, deve existir um sistema interno da empresa para que os colaboradores, os coordenadores possam reportar as questões que precisam ser resolvidas no ambiente interno da empresa, de tal maneira que seja possível que aquele que é referido como aquele que está em falta tenha condições de apresentar a sua defesa.
de tal maneira que ele possa mostrar por que não deu aquele resultado esperado. Abrir canais formais para o diálogo a respeito das questões entre os colaboradores com seus superiores na hierarquia é fundamental para que não haja fofocas corporativas que arruinam a carreira de profissionais, que destroem pela mentira, pelo engano, a vida profissional das pessoas. Agora, o segundo ponto, a responsabilidade social. A segunda parte do versículo diz: para que não te amaldiçoe. Quando se fala mal de alguém pelas costas, quando se faz uma calúnia, calúnia é dizer que a pessoa fez o que ela não fez. Então, quando se inventam mentiras a respeito de alguém, aquela pessoa, ela vai amaldiçoar quem está falando mentiras a seu respeito. Existe um compromisso da empresa, um compromisso social, uma responsabilidade social. Lendo aqui na tela, explorar os vulneráveis de forma injusta atrai rejeição moral do mercado e severas punições legais. A governança começa no tratamento digno aos funcionários. Agora vamos para o próximo ponto, ponto 5. Cultura corporativa. Vamos ler os versículos 11 até o 14. Versículo 11 diz: há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. 12. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. 13. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. E o 14. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Desses 4 versículos, nós vemos que ele fala a respeito de uma geração. Ele está se referindo a tipos de pessoas. Então ele diz que existem pessoas que desonram aos pais, existem pessoas que desonram os pais e que também não têm respeito por ninguém. O 12, existe uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Pessoas que são sujas, trapaceiras, mentirosas, que procuram fazer o mal para o próximo e que nunca se arrependem de fazerem isso. O verso 13, existe uma geração cujos olhos são altivos, cujas pálpebras são levantadas para cima, pessoas soberbas, que batem no peito e que se julgam superiores aos demais. E o versículo 14, há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Pessoas que usam as suas palavras para ferir, para destruir o próximo. Então aqui, voltando para a nossa tela de estudo sobre cultura corporativa, qual é a cultura que se instala dentro do seu negócio? Então o primeiro ponto aqui, deve-se evitar a soberba e a falta de feedback. Nós lemos nos versos 12 e 13, há quem seja puro aos próprios olhos, mas que nunca se lavou da sua imundícia. E no 13, aqueles que têm o olhar altivo. Então, líderes orgulhosos rejeitam críticas e ignoram falhas internas, os pontos cegos. O olhar altivo e a arrogância corporativa blindam a empresa contra inovações necessárias, pavimentando o caminho para a falência silenciosa. Quando os líderes são arrogantes, quando eles não querem aprender, quando eles não estão dispostos a fazer crescer o negócio, ou quando são muito autoconfiantes, dizem, já sabemos tudo, já dominamos o mercado,
Ninguém vai nos passar. Sabemos tudo a respeito disso. As nossas vendas estão excelentes. Quando a pessoa para e fica cheia de arrogância, isso vai contra a inovação e isso leva ao caminho da falência no longo prazo. Agora, o segundo ponto é o capitalismo canibal. Dentes que são como espadas, o versículo 14. O Agur denuncia aqueles que devoram os necessitados. Negócios focados apenas na extração agressiva de margens, sem gerar real valor social ou remunerar de forma justa, destroem o próprio mercado consumidor a longo prazo. Então, muitas vezes as pessoas passam por cima das outras. Elas seguem o capitalismo, dinheiro a todo custo. É aquela velha frase que se diz: cada um por si e Deus por todos. A ideia de um capitalismo que não integra as equipes, os grupos, mas que cada um pensa somente em si. Esse modelo de negócio é um modelo em que as pessoas usam as palavras como espadas para destruir uns aos outros. Qual a cultura corporativa da sua empresa? Qual a cultura que você implementa no seu negócio? A palavra de Deus orienta que os nossos negócios devem incentivar o relacionamento justo, honesto, como nós limos na parte 4, voltando aqui para a parte 4, que nós devemos evitar a fofoca corporativa, ter canais de comunicação entre as pessoas e devemos nos atentar para a responsabilidade social. Os negócios servem para gerar empregos, para gerar serviços, produtos, para servir as pessoas. Os negócios não têm como fim atender à arrogância, o orgulho ou a soberba de alguém, mas prestar serviços, vender produtos que são respostas, soluções para as necessidades das pessoas. Todo aquele que quer ter um negócio deve ter a consciência de que o seu negócio é algo criado por Deus para atender as pessoas. Quanto maior você é, mais você serve. Jesus trouxe esse princípio. O maior seja aquele que serve mais. Então, quanto mais você vende, mais você serve, mais você cresce. O crescimento está relacionado ao serviço, e o serviço precisa contar com o respeito aos colaboradores, desde a parte de base da empresa até o respeito aos líderes, aos coordenadores, aos diretores e a todos da cadeia devem estar comprometidos com uma cultura corporativa de respeito nos relacionamentos, de temor ao Senhor, que nós vimos no item 2, e compromisso com as pessoas. Agora o ponto 6. A síndrome da sanguessuga e o burnout. Nós vamos ler os versículos 15 e o versículo 16. Verso 15 diz: a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. Estas 3 coisas nunca se fartam, e 4 nunca dizem basta. 16, a sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta. Então, aqui na nossa tela de estudo, o ponto 6 fala primeiro da síndrome da sanguessuga e depois fala do burnout. A síndrome da sanguessuga está no verso 15. Aqui no verso 15, nós vemos que
existe a ambição desmedida e insaciabilidade. O verso 15 fala que a sanguessuga tem 2 filhas, e o nome das duas é Dá e da outra também é Dá. Então, essa ideia da sanguessuga no mundo dos negócios é, lendo aqui na tela, a cultura de metas inalcançáveis e a busca obsessiva por crescimento exponencial sem pausa assemelham-se à sanguessuga. Se a diretoria nunca diz basta, consome a saúde emocional e física de seus melhores profissionais. Então, no campo dos negócios, se os gerentes, os líderes, só sugam e sugam e sugam toda a força, toda a energia dos seus colaboradores, ou muitas vezes quando colocam muita pressão e cobrança naqueles que dão mais resultado, muitas vezes a empresa percebe que um certo colaborador, uma certa colaboradora rende mais, dá mais resultado. E o que eles fazem? Eles começam a sugar e explorar mais e mais justamente aquele que está trabalhando bastante. E com isso, aquele que é um bom profissional acaba perdendo as suas forças de tanto que foi sugado. Um segundo ponto sobre o verso 16. A falta de limites e a ruína. Nós lemos ali que existem coisas que nunca dizem chega, nunca dizem basta. Existem coisas que nunca se fartam. A sepultura e o fogo não param sozinhos. O crescimento desenfreado sem consolidação de processos ou respeito ao bem-estar da equipe gera um colapso operacional rápido. Saber quando desacelerar é sabedoria de alto nível. Então, tem momentos em que é preciso parar para poder avançar depois com processos melhores que respeitem mais o tempo de recuperação da operação e dos colaboradores. Então nós vimos aqui a síndrome da sanguessuga e o burnout. Muitas pessoas têm sofrido burnout nos últimos anos. E burnout tem sido uma das causas que mais tem gerado invalidez, incapacidade para a continuação do trabalho, por causa desses abusos, por causa do excesso. Agora vamos para o ponto 7. Estratégias invisíveis e navegação. Nós vamos ler os versículos 18 e 19. Verso 18. Há 3 coisas que me maravilham e a quarta não a conheço. 19. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma virgem. Então nós vemos aqui que Agur fala que tem coisas que são misteriosas. Ele fala que existem coisas que fazem ele ficar impressionado, que maravilham ele. O caminho da águia no céu. Você vê que a águia voa muito alto e é muito veloz. Você vê a cobra se rastejando na penha e pensa como ela não se fere e como ela consegue rastejar com rapidez. Mesmo rastejando, ela ainda assim é veloz e não se fere. O navio no meio do mar, como um navio tão pesado que carrega tantas cargas, consegue permanecer, flutuar sobre o mar.
E o caminho do homem como a virgem. O que faz um homem se casar com uma mulher? O que ele vê nela que faz com que ele tenha esse interesse de estabelecer essa relação com essa mulher? Existem coisas que não se explicam. Agora o verso 20. Tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come e limpa sua boca e diz: eu não cometi maldade. Vindo aqui para a tela do nosso estudo, as estratégias invisíveis e a navegação, então nós temos caminhos misteriosos. Os 4 caminhos de Agur revelam que a verdadeira vantagem competitiva muitas vezes é invisível aos olhos comuns. O caminho do navio do mar, que nós lemos no verso 19, é que saber navegar em mares de instabilidade, sem deixar rastros óbvios para a concorrência. Devemos ter manobras estratégicas que são silenciosas. Então, a águia tem o seu segredo para voar tão alto e com tanta velocidade. A cobra tem o seu segredo para vencer o desafio de se rastejar na penha. O navio tem o segredo do empuxo. O empuxo é a lei da física que faz com que o navio, tudo aquilo que é lançado no mar, receba uma força que permite que flutue. O homem que se casa com a sua esposa viu nela algo que só ele sabe, algo que só ele percebeu naquela mulher. Então, no campo dos negócios, se queremos voar, precisamos aprender os segredos desse voo. Se estamos passando por momentos difíceis, em que precisamos corrigir a gestão, os recursos, a distribuição das equipes, das pessoas, então nós temos que encontrar a forma de fazer isso. Tem dias que você precisa se rastejar, como a cobra se rasteja na penha. Então a cobra encontra um segredo para conseguir avançar e vencer esse desafio. E existem coisas que você não conta para ninguém, porque são segredos industriais, são segredos do seu negócio. E agora indo para a parte aqui debaixo da tela, a ilusão da impunidade. Esse é o verso 20. A mulher adúltera, ela limpa a boca e diz: não fiz mal. Isso é um alerta contra a complacência e a fraude ética ocultada por maquiagem contábil. Então, aqueles que, da mesma forma como a adúltera, ela faz o que não é certo e diz: eu não fiz nada de errado, também é aquele que esconde, sonega aos impostos, faz uma maquiagem contábil para esconder a verdade sobre a empresa. Agora para o próximo ponto, maturidade organizacional e anomalias. Vamos ler aqui os versos 21, 22 e 23. O 21. Por 3 coisas se alvoroça a terra, e a quarta não a pode suportar. 22. Pelo servo quando reina, e pelo tolo quando anda farto de pão. 23. Pela mulher aborrecida quando se casa, e pela serva quando fica herdeira da sua senhora. Voltando aqui na tela do nosso estudo, nesse ponto 8,
nós falamos sobre maturidade organizacional e anomalias. Nós acabamos de ler os versículos 21, 22 e 23, que falam que existem coisas que a terra não suporta. Quando o servo domina. Então, o que significa quando o servo domina? Vamos dar um zoom aqui na tela e entender isso. Então, aqui o cenário citado, o primeiro cenário é quando o servo domina, quando o servo chega a reinar. Esse é o primeiro ponto aqui. Qual é o impacto que acontece na organização, o impacto real? O impacto real é que o servo que domina, ele é uma liderança imatura. Ele vai ser autoritário. Ele vai praticar abuso de poder por falta de preparo. Então, quando o texto diz assim, por 3 coisas abalam a terra e 4 a terra não suporta, quer dizer, quando o servo domina, ele domina de forma abusiva, com autoritarismo. Como prevenir isso? Vamos aqui para a estratégia de mitigação, de prevenção contra isso. É necessário ter planos estruturados de sucessão e mentoria de liderança. Tem que existir dentro da empresa uma preparação, um treinamento para que exista a sucessão dos líderes. A segunda coisa que nós lemos ali é quando o tolo se farta de comida. Então, qual é o impacto disso? Capital abundante nas mãos de quem não possui gestão ou sabedoria. Então, quando você deixa o tolo farto de comida, significa com bastante recurso. O problema é que colocar muitos recursos na mão de quem é tolo, quando ele tem comida farta, quando ele tem muito, ele não sabe como fazer a administração. Um tolo farto de comida pode até morrer comendo de maneira excessiva. Então, uma pessoa que é tola, com muito dinheiro, muito capital na mão, pode destruir o negócio por não saber aplicar, por não saber onde investir, por não saber como gerir aquele recurso. Como prevenir isso? Governança corporativa severa e conselho de administração ativo. O conselho de administração, o grupo dos conselheiros, deve participar de forma ativa, escolhendo bem quem assume a gestão dos recursos. Uma terceira coisa que nós lemos ali é a mulher odiada que se casa. O que significa a mulher odiada que se casa? Na prática do mundo real dos negócios, são as alianças de negócios baseadas em conveniência tóxica ou rancor. Então, se uma pessoa é odiada no mercado e as pessoas aceitam fazer negócio com aquela empresa, essas alianças desses negócios estão baseadas em conveniência tóxica ou rancor. Como prevenir isso? Mapeamento cultural pré-MA e due diligence rigorosa. Esse due diligence é diligência cuidadosa. Então é o cuidado, atenção de ver com quem se está negociando. E o último ponto que nós vimos, a serva que herda da patroa. Isso é uma inversão. Isso acontece quando ocorre uma inversão abrupta de hierarquia, sem transição suave de cultura. Então, você tem uma pessoa que é o líder, uma pessoa que é o chefe, e de repente passa para uma outra pessoa, de maneira abrupta. Como prevenir isso?
transições planejadas, com comunicação corporativa transparente. É preciso ter planejamento nas mudanças, nas transições. Então, esse é o ponto 8, são as anomalias e como corrigi-las. Agora vamos para o ponto 9, as 4 pequenas lições de inteligência. Vamos ler os versículos 25 até o 28. Ou melhor, do versículo 24 até o 28. 24. Estas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mas sábias, bem providas de sabedoria. 25. As formigas são o povo impotente, todavia no verão prepara a sua comida. 26. Os coelhos são o povo débil, ou seja, um povo fraco, e contudo fazem a sua casa nas rochas. 27. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem e em bando se repartem. E o 28. A aranha que se apanha com as mãos e está nos passos dos reis. Aqui na tela do nosso estudo, as 4 pequenas lições de inteligência. A primeira lição é das formigas. Elas se preparam, elas fazem a preparação. Sem força física garantem o sustento no verão. A lição é a construção de reservas financeiras e o planejamento estratégico para tempos de crise. Devemos aproveitar os tempos de verão, os tempos em que estamos com bastante saúde, em que podemos aprender, em que podemos crescer e aplicar toda a nossa força, todos os nossos recursos, não só reservas financeiras, mas também reservas crescendo no conhecimento, aprendendo coisas novas e também fazendo reservas para os tempos difíceis. Aí depois nós temos os coelhos. Os coelhos, eles são frágeis, mas eles habitam nas rochas. A lição: consciência de vulnerabilidade corporativa e busca de parcerias e infraestruturas seguras. Saiu ali errado. Na digitação ficou quero grilas, mas na verdade são os coelhos aqui. Aí depois, o terceiro são os gafanhotos. Os gafanhotos, eles ensinam a sinceridade. Eles não têm rei, mas eles marcham alinhados. A lição: autonomia de equipes, estruturas ágeis e forte alinhamento de propósito comum. Então nós vemos que os gafanhotos, eles não têm um rei, mas eles trabalham em equipe e eles conseguem realizar o seu trabalho. Eles são rápidos porque trabalham em equipe e com bastante alinhamento de propósito. E por último, aqui saiu lagartixas, mas na verdade existe uma versão da Bíblia que fala que a lagartixa pode ser encontrada nos palácios. Nós usamos a Almeida Revista e Corrigida. E na Almeida Revista e Corrigida nós lemos aranha. Mas você vai encontrar esse texto, versículo 28, tanto como aranha como lagartixas. O que importa aqui para o nosso estudo é que tanto a aranha quanto a lagartixa são frágeis, mas você encontra tanto aranha quanto lagartixas em palácios. E isso mostra audácia. Pegam-se com as mãos, mas entram nos palácios. Elas têm audácia de avançar. Então a lição: posicionamento estratégico, inteligente e agilidade de nicho e de networking. Tem muitas pessoas que têm medo de negociar, de vender para uma empresa maior.
Tem pessoas que trabalham no ramo de vendas e têm medo de atender clientes que são ricos, porque ficam pensando, será que a pessoa vai comprar de mim? No campo profissional, você deve ter o posicionamento estratégico. Quanto melhor o ambiente em que você realiza as vendas, mais você pode faturar. Você pode vender uma refeição como um PF, um prato feito, ou você pode preparar um almoço, um jantar com mais requinte, vendendo em um ambiente em que o faturamento pode ser bem maior. Então, quando o texto fala aqui das aranhas e das lagartixas, que você encontra elas também nos palácios, você pode ser pequeno no negócio, mas pode se posicionar estrategicamente para ter um faturamento maior. Então essas são as 4 pequenas lições de inteligência. Agora indo para o ponto 10, presença executiva e segurança no liderar. Vamos ler os versos 29, 30 e 31. Verso 29. Há 3 que têm um bom andar, e o quarto passeia muito bem. 30. O leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. 31. O cavalo de guerra, bem cingido pelos lombos, o bode também, e o rei, a quem se não pode resistir. Aqui na tela do estudo, então a presença executiva e segurança no liderar, segurança na liderança. Nós lemos os versos 29 ao 31. Nós vimos aqui os 4 de passos majestosos. O andar do leão, do galo, do bode e do rei revela traços essenciais de posicionamento executivo. Primeiro traço de posicionamento executivo é firmeza inabalável. O verso 30 fala que o leão não recua diante de ninguém. Líderes precisam de coragem moral para tomar decisões impopulares e manter o foco na visão. E autoridade natural, verso 31, o rei, quando está na frente do seu exército, ele tem a liderança pelo exemplo, a presença executiva clara e a assunção pública de responsabilidade pelos erros do time. Então, quando o rei está à frente do seu exército, ou seja, quando o dono da empresa, o seu gestor, aquele que representa a empresa, está na liderança, quando ele está no controle, na administração do negócio, ele posiciona e traz a presença clara daquela empresa naquele ramo de negócio. Ele assume os riscos, ele sabe pontuar bem quais são os pontos que precisam ser melhorados e como posicionar a empresa no mercado. Agora vamos para o último ponto, o ponto 11, gestão de conflitos e inteligência emocional. Vamos ler os versos 32 e 33. Verso 32. Se procedeste loucamente elevando-te, e se imaginaste o mal, põe a mão na boca. 33. Porque o espremer do leite produz manteiga, e o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda. Nós vimos então a gestão de conflitos e a inteligência emocional. Nós lemos ali que o bater do leite produz a manteiga,
e o forçar da ira produz a contenda, o verso 33. Então, o caminho para diminuir a escala de conflitos nas organizações é, número 1, pôr a mão na boca, que é o silêncio estratégico. Se você agiu toscamente, pare imediatamente. Interrompa a reação automática de defesa ou ataque. Agora, uma segunda forma de se evitar o conflito é evitar a pressão, descomprimir a reunião. Assim como espremer o nariz faz sangrar, insistir na discussão acalorada destrói pontes. Dê tempo ao tempo. Agora, o ponto 3. Mudar o foco. Soluções além da culpa. Pare de debater quem errou e redirecione a energia da equipe para como consertar o processo ou produto. Então, mude o foco do problema para a solução. Foque na resposta, foque na solução. Use a energia da equipe, redirecione para consertar o processo ou produto. E por último, estabelecer acordo, a cultura de alinhamento. A contenda constante consome energia produtiva. Alinhe os acordos de convivência. Encerrando, perguntas e respostas que devemos pensar. Como podemos aplicar a sabedoria equilibrada de Agur em nossa rotina corporativa? Com isso, nós encerramos a leitura de Provérbios, capítulo 30. Que você tenha tido um bom aproveitamento dessa leitura e desse estudo. E eu convido você para amanhã meditarmos no último capítulo de Provérbios e encerrar esta série, que é Provérbios e Trabalho. E se você perdeu algum dos episódios, você pode recuperar isso na playlist Provérbios e Trabalho. Vou deixar aqui no canto superior direito a playlist Provérbios e Trabalho e você pode acessar e acompanhar os capítulos de Provérbios dessa série. Que Deus ilumine os seus negócios, que Deus ilumine a sua carreira profissional, que Deus ilumine os seus planos, os seus projetos e que você entenda que toda a nossa vida e também a nossa carreira profissional, os nossos negócios são para o Senhor. Estamos aqui para servir ao próximo. É no serviço ao próximo que honramos a Deus, cumprimos o propósito de Deus, colocando nossas habilidades, serviços, produtos, trabalho, dedicação, diligência a serviço do próximo e a serviço do reino de Deus. Deus abençoe a sua vida e os seus negócios grandemente, a sua carreira, a sua vida profissional. Amém e amém.